O Márcio já leu, mas vou ler de novo. De novo lhes falava Jesus dizendo. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Vou ler aqui. Ele fala assim: aquele que nos ama. Irmãos, o Senhor, de um lado, Ele nos amou, né? E assim mesmo se entregou por nós. Mas aqui o verbo está no presente. Ele nos ama. Eu toquei muito nisso. Ele é aquele que nos ama. Não fomos nós que escolhemos o Senhor. Ele te escolheu. Ele me escolheu. E não fomos nós que amamos o Senhor. Ele nos amou primeiro. Irmãos, quanta misericórdia, quanta graça. E aí não para aqui. Aí ele fala assim, e pelo seu sangue nos libertou. De um lado, ele nos lavou com sangue, né? Ele nos purificou com sangue. Mas aqui fala que ele nos libertou. Você foi liberto. Eu fui liberto. Onde é que nós estávamos? Envolvidos no império das trevas. Quando fala império, é porque havia ali um governo maligno, um governo satânico. Irmãos, era ali que nós estávamos, no império das trevas. Não importa quão bonzinho nós fôssemos, nós estávamos no império das trevas. Mas tem uma boa nova para nós hoje. Ele nos libertou do império das trevas e nos transferiu, nos transportou para o reino. Então, onde é que nós estamos hoje? No reino. Não pode haver dúvida, né? Na nossa mente, às vezes, passam várias interrogações. Mas, irmãos, no nosso espírito, no espírito de fé, nós temos essa convicção. Nós estamos no reino. Por quê? Porque Deus tem a sua igreja aqui hoje. Graças ao Senhor, Deus tem a sua igreja. Mas a igreja precisa ser edificada. As portas do Hades, elas não prevalecerão contra a igreja edificada. Nos libertou do império das trevas, nos libertou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos constituiu reino. Então, o que Deus quer? O reino. Nós precisamos ficar impressionados com isso, até impactados com isso. Irmãos, Deus quer o reino. Por quê? Ele é Deus, né? O Senhor é Deus. Ele poderia pulverizar Satanás desse universo e lançar, né, para o lago de fogo. Mas ele não vai tratar diretamente com a sua criatura. O Criador não vai tratar diretamente. Ele vai usar o homem coletivo que ele criou. O Adão, né? O Márcio citou ali a formação do homem, lá em Gênesis. Ele formou o homem do pó da terra, aí soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Aquele homem ali era para exercer o domínio e a autoridade de Deus nesse universo. Mas ele caiu, né? Ele foi alvo de um ataque e o homem caiu. Então, irmãos, de um certo lado, o propósito de Deus ali ficou frustrado. Mas o nosso Deus é um Deus de propósito. E ele não desiste do seu propósito. Eu lembro que quando eu comecei a participar das primeiras reuniões da igreja, né, lá no Rio de Janeiro, ali na Sacadura Cabral, né, Márcio? Praça Mauá ali, 53A. Aí embaixo tinha uma situação bem caída, né? Bem complicada.
mas no andar superior, né? Era um prédio no andar superior, no pavimento superior, a luz estava brilhando. Embaixo eram cheios de trevas, cheio de coisas malignas, mas o Senhor tinha o seu candelabro ali. E uma coisa, eu lembro de coisas ali, eu até falei com o Márcio hoje, eu lembro de coisas que os irmãos falaram naquela época. Irmão, obrigado. Quer botar para trás? Melhor. Eu lembro de coisas que os irmãos falaram naquela época, e uma coisa que me impressionou muito é que uma irmã falou assim, ela levantou e falou, Deus é um Deus de propósito. Então não importa o quanto nós venhamos, obrigado, não importa o quanto nós venhamos fracassar, mas podemos nos arrepender e voltar ao Senhor. Deixa eu avançar aqui. Romanos capítulo 14, versículo 17. Eu vou ler para a gente... Fala assim, pois o reino de Deus não é... Irmãos, o verbo aqui está no presente. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então aqui mostra, né, que o reino é, de um lado, vai haver a manifestação do reino. Serão os 1000 anos, a era vindoura, a manifestação do reino. Mas, de outro lado, o reino está aqui hoje. E esse reino, irmãos, ele é... Eu fiquei muito impressionado com isso. Romanos 12 fala ali, Paulo, ele mostra a vida do corpo, né? Mas também lê os versículos, não vou ler de novo. Mostra ali a vida do corpo. E em Romanos 13, ele mostra a necessidade de nós estarmos sujeitos às autoridades. E em Romanos 14, no início, ele mostra ali o acolhimento dos irmãos. Nós acolhemos a todos aqueles que Deus acolheu. Para que isso? É para que a vida do corpo possa estar sendo manifestada por meio de nós. Irmãos, meu corpo não é um só membro, né? São muitos membros. E todos estão devidamente localizados no seu lugar. Se tiver uma coisa trocada aí, vai dar problema. Então, nós precisamos estar nesse viver. Fiquei impressionado com isso também, a questão da consciência do corpo. Nós precisamos estar nesse viver, sendo edificados juntos. Não é uma edificação separada, não é separado que te adoro, mas com os santos, tua noiva aqui. Vem depressa, né? Aí o hino fala assim, vem depressa, nosso amor te espera. Não é só o meu amor, é o nosso amor. Para quê? Para, enfim, dar pleno gozo a ti. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque o Senhor tem o povo do reino. Não é um irmão, né, separado, é um povo. Então, aquele homem caiu lá no início, o Senhor levantou o novo homem, né? Ele produziu, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 15, dos judeus e gentios, ele produziu um só novo homem, fazendo a paz. Então, nós somos o resultado desse trabalhar do Senhor. E esse novo homem, ele cumpre o propósito de Deus ao criar o homem lá em Gênesis 1:26. Sabia disso? Nós somos aqueles que vamos cumprir o propósito de Deus. Vou pegar emprestado aqui esse treinamento que foi dado lá na Polônia. Alguns irmãos estiveram pessoalmente lá, eu não estive, mas nós assistimos na forma de vídeo treinamento. E aqui são 8 mensagens, né? Né, Márcio? 8. Na mensagem 6, vou pegar emprestado uma frase aqui que eu li. Irmãos, que negócio é esse? Ele fala assim, essa mensagem ela fala das virgens prudentes, né? E fala ali da necessidade de sermos
de um lado, vigilantes com relação ao arrebatamento, e de outro lado, sermos prudentes com relação ao serviço. Aí ele fala, o Cristo ressurreto, como o Espírito que dá vida, vive em nós. Irmãos, o Cristo ressurreto, como o Espírito que dá vida, por meio da sua morte e ressurreição, ele se tornou o Espírito que dá vida. E não só ficou aí, mas ele entrou em nós. Então, quando nós recebemos o Senhor, nós recebemos o Espírito que dá vida. Não foi uma doutrina, não foi uma informação, não foi uma religião, não foi um conhecimento, mas foi o Espírito vivo. E ele vive em nós, aí tem uma vírgula, aí fala assim, capacitando-nos a fazer o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Então, é ele quem nos capacita. Deixa eu avançar aqui. Em João, capítulo 3, eu só vou ler porque o Márcio leu também. Vou ler aqui de novo. João 3,3, ele fala assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, ver é entrar. A maneira de nós entrarmos no reino é por meio desse novo nascimento, que é a regeneração. De um lado, nascemos novamente, de outro lado, uma nova vida foi acrescentada em nós. Ninguém está vendo essa vida, essa nova vida, mas ela está dentro de mim e de você. É uma vida oculta. Está lá. As pessoas estão vendo o que está aparente, né? O homem vê o exterior, mas Deus é aquele que vê o coração. Vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 2. Lemos ontem também, vou ler de novo aqui. Fala assim, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para que esse reino possa ser manifestado, nós precisamos desse arrependimento. Ele fala aqui que o arrependimento, na nota, né, só um trechinho, devemos arrepender-nos, mudar de parecer, redirecionar o objetivo da nossa vida. A meta da nossa busca tem sido outras coisas. Irmãos, mas agora, ela deve ser redirecionada para Deus e seu reino. Então, assim, irmãos, essa palavra ela está sendo falada de um lado na terra inteira, né? Ela está sendo replicada na terra inteira. Mas a gente precisa perceber o nosso contexto aqui, né? Nós estamos, hoje é dia 7/12/2024. Nós estamos caminhando para o final de um ano. E nesse momento, o Senhor está falando algo específico para nós. Não só para dar direção daquilo que Ele quer fazer ainda nesse restante de mês, como para aquilo que Ele vai fazer a partir do ano que vem. Então, irmão, o Senhor está dando uma direção de que Ele quer nos introduzir no seu reino. Vou entrar aqui no esboço, porque a introdução, né, ela pode ficar longa. Vou entrar aqui. Tema geral. Viver na realidade do reino de Deus. Então, irmãos, isso é totalmente uma questão de experiência.
é viver, orar ao Senhor mesmo. Senhor, eu quero viver na realidade do seu reino. E quero que a realidade do seu reino seja o meu viver. E, irmãos, isso é uma questão de experiência. Eu estou hospedado, né, na casa de um irmão, aí ele falou assim para mim: irmão, eu estou muito feliz que você está hospedado aqui. Aí a recíproca também é verdadeira, também muito feliz de estar hospedado ali na casa do irmão. Aí eu tirei ali filmei ali que ele tem vários bichinhos lá, né, no quintal dele, aí mandei lá para minha esposa. Aí eu falei assim para ele: olha, se minha esposa estivesse aqui, ela ia gostar muito disso aqui. Eu estou gostando, né, mas ela ia gostar muito. Irmãos, não tem como, por mais que eu fale com ela, não tem como eu descrever essa experiência. Por quê? Porque ela precisa ter a experiência dela. Entendeu? Mandei foto, mandei uma filmagenzinha, né? Mandei o áudio lá. Não vai descrever na íntegra essa experiência, porque a experiência precisa ser pessoal. Eu preciso ter a minha, você precisa ter a sua experiência. Aqui fala, viver a vida do reino, é o título, né? Vamos ler juntos. Viver a vida do reino, ao viver uma vida oculta. Isso é um treinamento. De um lado é a vida da igreja, de outro lado, irmãos, o Senhor está nos treinando, né? Tem um hino que fala ali, sob o seu treinamento, nós iremos vencer. Algarismo Romano 1, vamos ler juntos. Ao subir ao monte, sozinho para orar. Aleluia. Então, essa mensagem ela tem 4 algarismos romanos. A intenção é a gente poder cobrir os 4. E aqui no primeiro, ele fala do exemplo do Senhor. E o contexto aqui é a multiplicação dos pães. Quando o Senhor alimentou 5.000 homens com os 5 pães e 2 peixinhos. E depois que ele fez essa multiplicação, né, o Senhor saiu de cena. Ele não ficou ali para ser aplaudido, né, ovacionado, congratulado. Irmãos, o Senhor saiu de cena. Ao subir ao monte sozinho para orar. Esse é o viver, o modelo, né, de alguém que vive uma vida oculta. E uma coisa que me impressionou muito é que o Senhor, irmãos, é tal modelo. Antes, né, de eu ou você querermos ter esse viver, nós precisamos contatar aquele que vive dessa maneira. Não tem como eu ser alguém que ora sem contatar o homem de oração. Preciso contatar o homem de oração que está no nosso espírito. Aí fala aqui no versículo, em Mateus 14, 23, ele fala assim: e tendo despedido as multidões, subiu ao monte sozinho para orar. Ao anoitecer, lá estava ele só. Lucas 6,12, ele fala assim: aconteceu naqueles dias que ele saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Então, era a prática do Senhor. E todas essas experiências, elas estão diretamente relacionadas ao estabelecimento do reino dos céus. Letra A fala: o Senhor não permaneceu no resultado do milagre com as multidões. O milagre de alimentar 5.000 homens, além das mulheres e crianças, mas afastou-se delas sozinho para estar com o Pai no monte
em oração. Aqui ele cita, né, Mateus 14, vou ler só um versículo aqui dessa sequência, que é o 19. E tendo mandado que as multidões se reclinassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Irmãos, aqui, quando o Senhor ergueu os olhos, ele estava mostrando que toda a fonte da bênção, ela vem do Pai. Precisa haver esse reconhecimento em nosso interior. A fonte não vem de nós mesmos, né? A fonte não somos nós. A fonte é o Pai. Ele é o originador de tudo. Ele é o iniciador de tudo. E aí, quando os discípulos levaram os pães para o Senhor, o que ele fez? Ele partiu. Irmãos, tudo que chega às mãos do Senhor, ele vai partir. Para que possa multiplicar e abençoar outros. Então, quando nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, nós precisamos estar conscientes de que o Senhor vai nos... Vou usar a palavra quebrantar, né? O Senhor vai quebrantar. É mais suave. Né? O Senhor vai me quebrantar e vai te quebrantar. Para quê? O homem exterior precisa ser consumido, mas o interior precisa ser renovado dia após dia. Então, irmãos, quando acontece esse processo, nós nos tornamos os canais de bênçãos para outros. Número 1, vamos ler aqui juntos. O Senhor compeliu os discípulos a deixá-lo, a fim de que ele tivesse mais tempo de orar sozinho ao Pai. Amém. Aqui o Senhor compeliu, né, os discípulos a deixá-lo. De um lado, esse compeliu quer dizer que ele obrigou os discípulos. Não, olha, vocês precisam me deixar, né? Hoje, irmãos, o Senhor está nos compelindo. Não a deixá-lo mais. Agora é a viver em união com Ele. Em comunhão com Ele. Declarando, né, que nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente e de toda a nossa força. De um lado, crer no Senhor é receber o Senhor. Crer é receber. Mas amá-lo, para aqueles que creram, agora a porção é amar o Senhor. Amar é desfrutar o Senhor. Essa é a nossa porção, irmãos. Desfrutá-lo, é estar com Ele e olhar, né, nos olhos dEle e falar, Senhor, eu te amo. Senhor Jesus, eu te amo. Eu creio que, né, talvez todos os irmãos aqui tenham tido essa experiência, né, pelo menos uma vez. Irmãos, nós precisamos, isso tem que se tornar o nosso viver diário. Senhor, eu te amo. Senhor Jesus, te amo. Né? E você fica ali na frente dele e ele ali, né, na sua frente, e você olha para ele, eu te amo. Aí ele responde, eu também te amo. Então, irmão, isso é algo doce. Lá em Salmo 46, ele fala ali, aquietai-vos, né? O Márcio leu ali Isaías 30. Em Salmo 46, ele fala, aquietai-vos e sabei que só o Senhor é Deus. Então, irmãos, nós por natureza somos muito agitados. Uns são mais, né? Ele já se expôs mesmo. Outros aqui são menos. O Cláudio é meio paradão, né? Fica lá na dele e tal. Mas, tanto um quanto o outro precisam se aquietar na presença do Senhor. Quando eu fui agora em setembro, né? Que teve treinamento para irmãos lá em São Roque. Aí eu e mais um irmão, eu fui bem, eu fui conversando no carro, acho que não falei muito não, né? Aí quando eu cheguei lá, irmãos, treinamento de setembro, né? A minha voz sumiu.
eu queria falar, graças ao Senhor, porque eu não tinha nenhuma responsabilidade ali assim de ter que falar a palavra. Mas a minha voz sumiu. E aí o irmão olhou e falou, irmão, aparentemente não tem nada aí na sua garganta e tal. O irmão sumiu. Eu não conseguia falar. Durante aquele período do treinamento, o Márcio ouviu a minha voz, estava forçando ali para tentar falar. Irmãos, mas graças ao Senhor, porque às vezes o Senhor ele tem que nos calar para Ele poder falar. Às vezes eu começo a orar e eu vou falando, e o Senhor, Ele vai ouvindo. Aí quando Ele quer falar alguma coisa, aí obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão. Aí eu pego meu relevamento e vou embora. Não houve comunhão ali, só houve um monólogo, um só falando, e o Senhor ali ouvindo. Irmãos, para que o Senhor possa falar conosco, às vezes Ele tem que fazer cessar a nossa voz, emudecer a nossa voz. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, fui em alguns treinamentos lá em São Roque, mas esse foi o que Deus mais falou comigo. Irmãos, falou de maneira muito forte. Então, às vezes a gente ouve a mensagem, mas ela ouvia a mensagem, entendia a mensagem, mas ainda falta alguma coisa. Deus precisa falar. Graças ao Senhor, irmãos, que nós estamos debaixo desse falar. E lemos um, vamos ler o 2, né? Ele precisava orar sozinho ao seu Pai, que estava nos céus, para ser um com o Pai, e ter o Pai com ele em tudo que fizesse na terra, para o estabelecimento do reino dos céus. Não no lugar deserto, mas no monte, deixando todas as pessoas, até mesmo os seus discípulos, a fim de estar sozinho para contatar o Pai. Então, irmãos, esse era o objetivo do Senhor ali, né? Ser um com o Pai. O negócio dele era esse. E ter o Pai com ele em tudo que fizesse na terra. Para quê? Para o estabelecimento do reino dos céus. E ele fez isso num alto monte, né? Aleluia. Porque estamos num alto monte. Vivendo, né? Estão no monte. Esse monte é a igreja, irmãos. O Senhor nos colocou num alto monte. Então aqui as palavras são essas. Com o Pai, no monte e em oração. Esse é o viver de um homem que vive uma vida oculta. Devemos apreciar 3 frases. Letra B. Estar com o Pai no monte e em oração. Orar com outros é bom, mas frequentemente precisamos orar sozinhos. Quando oramos com outros, não conseguimos desfrutar o Senhor tão profundamente como quando oramos ao Senhor sozinhos. Até mesmo o Senhor Jesus nos disse que quando oramos, devemos fechar a nossa porta em secreto e orar ao Pai que vê em secreto. Então temos a sensação de quão íntimo Ele é a nós e quão próximos somos dele. Número 3, vamos ler juntos. Alto monte. Temos de chegar a um nível mais elevado, separados da multidão e das coisas mundanas, para estar sozinhos com o Pai e secretamente ter comunhão íntima com Ele. Então, irmãos, aqui temos de aprender, né, a deixar as multidões. Não é que nós estamos buscando alguma promoção, né, alguma
algum reconhecimento. Não é isso. Mas deixar as multidões para estar somente na presença do Pai. Inclui nossa família, nossos amigos e os santos na igreja. Não é que vamos descuidar, né, da nossa família, dos amigos, dos santos na igreja. Mas o Pai requer um tempo de comunhão conosco. A gente sempre ouve falar que o Senhor precisa, nós precisamos de um tempo de qualidade com o Senhor. Né? Volta e meia a gente está ouvindo essa palavra. Mas aqui, irmãos, o Senhor, o Pai, precisa de um tempo de qualidade conosco. E depende de nós proporcionarmos isso a Ele. Né? Entra no teu aposento íntimo. Pode ser num quarto, pode não ser. Pode ser até mesmo dentro de um carro, dirigindo. Pode ser andando na rua e as pessoas passando ali por você. Mas nós estamos em comunhão íntima com o Pai. Fechada a porta. Ora, teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Isso é Mateus 6,6. Vamos lá para o algarismo romano 2, que o tempo não para. Lê juntos. O princípio do povo do reino é que eles vivem uma vida oculta, não fazendo seus atos de justiça diante dos homens. Amém. Aqui entra na questão dos feitos justos do povo do reino. Em Mateus capítulo 4, Mateus 5, 6 e 7, o Senhor apresenta para nós o decreto da constituição do reino. Então ali, irmãos, é a realidade do reino. É a realidade do reino. Que está hoje na igreja. Então, sem a realidade do reino, nós não temos igreja. E sem a igreja, nós não teremos a manifestação do reino. Então, elas estão interligadas. E aqui, nesse decreto da Constituição, ele fala dos feitos ou das realizações. E aí ele cita a questão de ofertar, orar e jejuar. Quando ele fala aqui, Mateus 6,4, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu aposento, ali, né? No teu aposento íntimo e fechada a porta, ora teu Pai que está em secreto, teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6,18, para não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Irmão, esses feitos aqui, essas realizações, elas são para tratar a nossa carne. Elas são para tratar com a nossa carne. Aqui ele fala, letra A, vamos ler. O povo do reino, como filhos do Pai Celestial, deve viver na presença secreta e oculta do Pai, e se importar com ela. Letra B.
para agradar o seu Pai Celestial. Então, o ponto aqui, irmãos, não é as realizações em si, mas o povo do reino que vive num espírito esvaziado e humilde. Por favor, não, aqui ele cita Mateus 5:3, né? Ele fala dos pobres em espírito. Não diga que você é pobre de espírito. Irmãos, não somos pobres de espírito. Nós precisamos nos encher no espírito. Falando entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Mas precisamos ser esvaziados em nosso espírito. Para quê? Para que o Senhor possa acrescentar algo novo em nós. Então, a questão aqui é que o povo do reino, ele está debaixo do governo celestial. E não é permitido fazer nada na carne para o louvor dos homens, mas deve fazer tudo no Espírito para agradar o Pai Celestial. Letra C. As irmãs, por favor, leiam a C. Se não for permitido às pessoas na sociedade e até mesmo no cristianismo degradado demonstrar suas boas obras, elas não as farão. O ego ama ser glorificado e a carne ama ser observada. Senhor Jesus, essa é o raio-x, né, do nosso ser. O efeito de fazer nossos atos de justiça em secreto é que a carne e o ego são aniquilados. O ponto aqui não é o ato de justiça, mas é a carne e o ego serem aniquilados. Isso é contrário, né, à natureza humana. As pessoas buscam visibilidade, né? Buscam aparição, mas o nosso Deus é um Deus que se oculta. Aleluia. Os irmãos, a letra D. Precisamos orar ao Senhor, adorá-lo, contatá-lo e ter comunhão com Ele secretamente. Então, irmãos, se crescermos abertamente, não cresceremos de maneira saudável. Realmente precisamos desse tempo, né, de qualidade com o Senhor, e Ele precisa de um tempo de qualidade conosco. Tudo isso é para, o objetivo é o nosso crescimento de vida, para o estabelecimento do seu reino aqui. Letra E, vamos ler todos juntos. Significa que somos saudáveis e que estamos crescendo. Amém. Graças ao Senhor. Isso significa que estaremos crescendo. O povo, letra F, o povo do reino deve ter certa experiência de oração em seu aposento íntimo, contatando seu Pai celestial em secreto, experimentando certo desfrute secreto do Pai e recebendo certa resposta secreta dele. Irmãos, nós temos uma característica que nós queremos receber as respostas. Aí vamos para e aí, o que eu faço? Aí vai para ontem, agora, o que eu faço? Nós queremos as respostas. Irmãos, e na maioria das vezes, se você vier falar comigo, eu vou falar, irmão, eu não tenho a resposta. Não tenho mais. Nós podemos voltar juntos ao Pai. É a oportunidade que o Senhor está nos dando de buscá-lo mais intensamente. Lá no Salmo 73, só
rapidinho, ele fala ali do salmista, né? Que estava contemplando a prosperidade dos ímpios, dos perversos, né? E chega um momento ali que ele fala que ele quase, os pés dele quase resvalaram ali, ele quase caiu. Por quê? Porque ele estava vendo uma coisa e eu, Senhor? Mas, irmãos, tem uma linha divisória ali, no versículo 16, o salmista fala assim, até que entrei. Irmãos, até que entrei. Até que entrei. Entrei no santuário das moradas do Altíssimo. Então, de um lado, irmãos, esse santuário no Novo Testamento, é o nosso espírito, que foi regenerado, que foi preenchido com o espírito da vida, e agora é o espírito mesclado. De outro lado, vou passar para o lado de cá, esse santuário são as reuniões da igreja. Irmãos, quando nós estamos em nosso espírito e quando nós estamos nas reuniões da igreja, eu vou falar um segredo para você, nós temos as respostas, presta atenção, as respostas para os nossos problemas. Nós provavelmente não teremos as soluções, pode ser que a solução venha, mas na nota de rodapé ali da versão restauração, ele fala que nós teremos as respostas para os nossos problemas. Pode ser um problema familiar, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de enfermidade. Nós vamos ter as respostas. E, depois ele fala assim, e a solução para as nossas perplexidades. Tem coisas que nos deixam perplexos, mas no nosso espírito e nas reuniões da igreja, irmãos, nós temos a solução. Então, o encorajamento é, não perca a reunião. Esteja sempre que possível, né? Sempre, tem hora que não é possível, mas sempre que possível, irmãos, vamos valorizar as reuniões da igreja, valorizar esses ajuntamentos aqui, as conferências, os treinamentos, o entremesclar, prepararmos para ter comunhão. Não são meras atividades, eles envolvem atividades, tem todo um preparo aqui, né, Tiago? Todo um preparo, mas pararmos para ter comunhão. Os irmãos prepararam essa esfera para que possamos ter comunhão uns com os outros, e comunhão, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, graças ao Senhor pelo entremesclar. E esse tempo específico vai produzir um iluminar específico em nós, é algo que só o Senhor pode produzir. Um falar específico, um iluminar específico e um trabalhar para remover as coisas que estão impedindo o avanço do seu reino em nós. Já li a F, né? Vamos ler a G. Irmãs, vamos ler, irmãs alternando, né? Até a J. Começando com as irmãs. Ser internado exteriormente, Senhor Jesus. Se é possível. Pela vida oculta do nosso Pai. Se amarmos os outros com o amor de Deus, esse amor sempre permanecerá oculto. Amém. Senhor, aqui ele fala, né, do hipócrita. É alguém que tem uma manifestação exterior sem ter nada interiormente.
Senhor nos salve, né, de sermos esses que faz só uma representação. Nós não queremos isso, o Senhor não quer isso. Ele quer a realidade de Cristo em nós. Vamos ler todos juntos o Algarismo Romano 3. Tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Aqui é a experiência de Isaías, né? Verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes. A gente não sabe quanto tempo ele ficou para ter essa experiência e depois para poder testificar isso. Mas, irmãos, graças ao Senhor, porque alguém experimentou e abriu um caminho aqui para que eu e você pudéssemos experimentar também. É sempre bom, né, quando alguém abre o caminho. Naquela corrida que o Márcio falou ali, o motoqueiro foi na frente, né? Era o, como é que chama? O batedor, né? Depois ele saiu para o corredor cruzar a linha e ele se distraiu. Irmãos, não se distraia. Não podemos nos distrair com os detalhes. Com os detalhes, né? Às vezes tem os galhos, né, Márcio? Tem as folhas, né? Tem ramos. Mas, irmãos, a Bíblia, ela tem uma linha central. É impressionante, irmãos. Se nós lermos, né? A gente lê o ministério. Mas quanto mais nós lemos o ministério, mais nós temos a certeza, a convicção que nada ali se contradiz. Nada. Tudo está devidamente ordenado e uma coisa completa a outra. Então, só para os irmãos, alguns irmãos talvez saibam, né? Mas nós precisamos estar claros, irmãos, que a Bíblia ela tem uma linha central. E a primeira coisa dessa linha central é a palavra de Deus. Eu vou mencionar rápido aqui. Alguns irmãos estão gravando, depois isso tem livros também, né? A palavra de Deus, irmãos, ela expressa Deus. Ela corporifica Deus. Então, por meio dessa palavra, nós podemos perceber que há um Deus nesse universo. Um único Deus. E esse único Deus é triuno. Ele é 3 e é 1. Por quê? Porque ele tem uma economia. Irmãos, Deus, está tudo aqui. Não tenho tempo para destrinchar isso. Deus tem uma economia, um propósito eterno. Deus eterno fez um plano. Aleluia! E essa economia, irmãos, ela está totalmente centrada no Cristo todo inclusivo. Tudo que Deus quer fazer, Ele faz em Cristo. Agora, esse Cristo todo inclusivo é Deus encarnado, que viveu aqui na Terra durante 33 anos e meio, e no final do seu viver, ele passou por um processo que inclui a sua morte, inclui a sua ressurreição e inclui ele tornar-se o Espírito que dá vida. E quando o Espírito entrou em nós, ele produz o corpo de Cristo. Sem o Espírito, não tem corpo. Por quê? Porque o Espírito é a realidade do corpo. O Espírito é a essência desse corpo. Então, quanto mais Espírito, mais corpo. Aleluia. Obrigado. E esse corpo de Cristo, ele vai consumar na Nova Jerusalém. Então, a consumação final e máxima de todo esse processo, todo esse trabalhar, é a Nova Jerusalém. Então, temos a palavra de Deus, mostra que há um só Deus, esse Deus é triuno, esse Deus triuno tem um propósito, que é a sua economia está centrada em Cristo, e Cristo se tornou o Espírito que dá vida, que produziu o corpo de Cristo, que vai se consumar na Nova Jerusalém.
É nisso, irmãos, que nós estamos focados. Não se distraia com os detalhes, né? Não vou entrar em detalhe aqui porque meu tempo já são detalhes. Letra A, vamos ler as irmãs. E a B, os irmãos, perdão. Deus faz coisas incontáveis no meio do seu povo e coisas incontáveis na vida pessoal deles. Contudo, ele se oculta. 1 e 2, vamos ler juntos. Deus gosta da ocultação e nós gostamos de aparecer. Deus não deseja manifestações exteriores, mas nós não ficamos satisfeitos sem elas. Deus, obviamente, estava com Elias no Monte Carmelo, mas quando ele ocultou sua presença visível, Elias não conseguiu suportar. Então, irmãos, aqui ele entra na experiência de Elias, em 1 Reis, capítulo 19. Não temos tempo para ler os versículos, eu vou ler só 3 versículos aqui. Por que essa experiência? Porque Elias, ele de um lado, ele estava fugindo ali de ser morto, né? Ele estava sofrendo perseguição, era o profeta do Senhor ali, e ele estava sofrendo uma perseguição e saiu foragido. O contexto aqui, né? E aí ele entrou numa caverna e se ocultou lá, né? Se escondeu lá. Às vezes a gente acaba tendo essa experiência, né? Mas, irmãos, o Senhor, ele vai usar todas as situações, né? O seu dispensar, ele é produzido em dias normais. Né? Aqui no versículo 13, 1 Reis 19, 13, ele fala assim: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, passou ali um forte vento que destruía as rochas, o Senhor não estava ali. Passou ali um terremoto, abalou tudo, né? Deus não estava ali. Aí vem um fogaréu, Deus não estava ali. Às vezes a gente fica esperando, né? Deus falar por meio dessas coisas extraordinárias. Irmãos, o dispensar do Senhor vem nas situações normais do nosso dia a dia. Aí, no 14 fala assim, ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Então Elias estava ali acuado, né? Eu fiquei só e ainda querem tirar minha vida. Mas, irmão, o Senhor falou. O Senhor falou. Às vezes, na hora que a gente está mais desesperado, né? É a hora que o Senhor vem falar, só que ele não vem falar assim de maneira estrondosa. É uma voz mansa e suave. Disse-lhe o Senhor, versículo 15, vai, volta ao teu caminho. Irmãos, assim, quando eu li isso aqui, né, ponderando diante do Senhor, meditando diante do Senhor, isso aqui é um chamamento para nós. De um lado foi a palavra de Deus lá, a palavra viva, né? Nós não estamos lendo letra, nós estamos lendo a palavra viva. A palavra viva de Deus precisa se tornar a palavra falada. É aquilo que Deus falou com você. E a palavra falada precisa se tornar a palavra aplicada na nossa experiência. Isso está incluído nesse tempo de comunhão com o Pai. Aí ele falou assim, vai, volta ao teu caminho. Irmãos, nós precisamos voltar ao nosso caminho. Quando
eu vim para a vida da igreja, né? Eu não passei em nenhum grupo cristão. Eu falei isso lá em Nova Iguaçu, semana passada, né? Compartilhei com os irmãos. O Senhor me lembrou disso. Eu vim participar de uma reunião. O irmão pregou o evangelho para mim, um daqueles que o Márcio deixou lá no Arsenal de Marinha. Aí o irmão pregou o evangelho e me chamou para ir a uma reunião. Ele falou assim: irmão, se você quiser, tem umas reuniões aqui perto, que eu trabalhava no Arsenal, né, ali na Praça Mauá, e as reuniões eram na Sacadura Cabral. Aí eu fui. Irmãos, era um dia de reunião de oração da igreja. Saí do trabalho e fui lá. Quando eu cheguei na reunião, os irmãos estavam cantando. Eis a igreja proclamando: Cristo é o Senhor. E os santos invocando: Cristo é o Senhor. Irmãos, quando eu ouvi aquilo ali, eu me sentei lá, eu não lembro dos detalhes. Algo testificou no meu interior. Isso aqui é o céu. Isso é o céu. Irmãos, quando a igreja está reunida, os céus descem para a terra. A autoridade dos céus, ela está aqui na terra. E Deus, Ele tem como fazer a sua vontade. Eu nunca mais me esqueci disso. Não lembro se falei antes, né? Não lembro ter comentado isso antes, né, desse domingo passado, e aqui, não lembro. Mas o fato é que nós precisamos voltar. Quando o Senhor nos chamou, irmãos, nós viemos para quê? Eu só via Cristo e a igreja. Eu não via problema de irmão. Irmão, nós reuníamos na casa do irmão para orar. Eu não fico preso a essas coisas, mas eu lembro que as panelas caíam. A gente estava orando, desfrutando do Senhor, as panelas caíam no chão, as coisas estavam penduradas lá, caíam. Não estou aqui enfatizando sinais exteriores, mas quando nós viemos para a igreja, quando eu vim, irmãos, eu só via Cristo e a igreja. É igual Pedro ali, Tiago e João, né? Foram levados ali no Monte da Transfiguração. Senhor, o negócio está muito bom aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Enquanto ele falava, veio a voz e cortou Pedro, né? Deu uma cortada nele. Pedro, não é nada disso. O negócio é o seguinte: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Então, irmãos, no início, assim, nós éramos tão simples, né? E o Senhor, Ele precisa que nós volta ao teu caminho. Para quê? Você foi chamado para desfrutar Cristo e edificar a igreja, né? Cristo é nossa vida, a igreja é o nosso viver. É para isso que estamos aqui. Às vezes a gente entra e começa a olhar, eu cheguei no local de reunião, começa a ver os defeitos, né? E aí entra na casa do irmão, começa a ver defeitos. Irmão, nós precisamos olhar para o Senhor. O Paulo, ele fala lá para os irmãos em Corinto, né? Olha, eu zelo por vós, eu tenho ciúme, né, por vós, com o ciúme de Deus. Aí ele fala: pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Irmãos, é isso que o ministério faz conosco. Ele está nos preparando para nos apresentar como uma virgem pura. Esse é o ministério que nós estamos falando. Tudo isso que temos recebido é para que nós sejamos essa virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. E esses são o quê? São os vencedores. Mas aí ele fala: mais receio. Aí Paulo fala ali que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também, da mesma maneira, sejam corrompidas as vossas mentes e elas se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, não podemos nos apartar da simplicidade e pureza devidas ao Senhor. Aleluia. Então, vamos ler aqui o letra A minúscula aqui. Deus sabia
que Elias queria que ele fosse um Deus que se manifestasse. Ele não havia percebido que Deus é um Deus que se esconde. Letra B. Deus não estava no grande e forte vento. Ele não estava no terremoto. E ele não estava no fogo. Antes, Deus falou a Elias numa voz mansa e suave. Letra C. O fato de Deus ter falado a Elias numa voz mansa e suave indica que ele estava introduzindo Elias na era neotestamentária, na qual Deus fala ao seu povo, não pelo trovejar, mas sim mansa e suavemente. Então, irmãos, Elias ele antecipou a era do Novo Testamento. Isso foi tremendo, né? Porque Deus não queria falar com Elias daquela maneira ali, era de uma maneira mansa e suave. E nós, Deus quer nos usar, irmãos, para antecipar a era do reino. E ele é a sensação de vida, né? Ele está falando conosco. Se tem alguém aqui nesse universo que tem a prerrogativa de mandar e desmandar, é o Senhor, irmãos. Ele pode falar, não, você vai fazer assim, e você vai fazer desse jeito, e você vai fazer desse outro jeito. Mas o Senhor não faz assim. Ele é aquele que nos governa pela sua vida. Letra D. Elias disse a Deus que ele era o único fiel que restou. Mas Deus, muito suavemente, respondeu a Elias, dizendo que ele havia conservado para si 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Elias havia considerado a situação somente com o que ele conseguia ver. Mas Deus é um Deus que se esconde. Ele havia secretamente conservado para si 7.000 vencedores que não dobraram os joelhos a Baal. A atividade de Deus era tão oculta que nem mesmo o profeta Elias sabia de nada a respeito. Irmãos, graças ao Senhor. Eu vou pular isso aqui. Ainda tinha algumas coisas para falar aqui. Não tem mais tempo. O que eu faço? Senhor, o meu tempo esgotou e ele fala aqui da experiência da experiência de Ezequias também, né? Ezequias, Isaías faz esse relato, ele mostrou, né? Ele abriu todos os tesouros e mostrou isso àquela comitiva do rei da Babilônia. Abriu, né? Todos os tesouros. E aqui ele fala assim, na nota, né? Diz que Ezequias perder o reino não é algo significativo. Mas Deus perdeu o reino por causa de Ezequias é muito significativo. Então mostra, de um lado, a responsabilidade dele lá, mas o Senhor ele conta conosco, irmãos, para estabelecer o seu reino aqui. E ele falou 6 fatores, vou ler rápido aqui, que isso está na nota de rodapé, tá? 6 fatores que originaram o fracasso de Ezequias. O primeiro dele, exibir o que tinha segundo a carne. Ele exibiu, né, tudo que ele tinha segundo a carne. Segundo, não vigiou. Terceiro, não buscou o Senhor. Quarto, não orou. 5, não considerou o resultado das suas ações e das suas palavras. Às vezes, nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar, né? E até mesmo colocar em prática. Sexto, preocupou-se unicamente por si mesmo e não pelo reino de Deus sobre a terra. Então, irmãos, o nosso foco é o reino de Deus sobre a terra. Essa questão do orar aqui, uma vez um irmão falou assim para mim, Cláudio,
Ele falou assim, eu ensino para os meus filhos, né, que orar é tudo aquilo que você pode falar para Deus. Bom, é uma boa definição. Mas, quando eu li isso aqui, irmãos, não tem tempo também para... Aqui é o significado e o propósito da oração. No final do capítulo 1, eu só estou citando a fonte. Ele fala aqui que oração é tudo que Deus fala. Isso é oração. Aí o que a gente faz? A gente só ecoa e devolve para o Senhor aquilo ali na forma de oração. Não tem tempo para falar mais nada. Amém. No 4, algarismo romano 4, só para a gente finalizar. Salmo 42:7 diz, um abismo chama outro abismo. Aqui, letra A. Outros podem responder profundamente a apenas aquilo que vem profundamente do nosso interior. Nada que não seja das profundezas jamais alcançará as profundezas dos outros. A vida do reino é uma vida nas profundezas. Uma vida que pode lançar raízes para baixo e dar frutos para cima. Então, a ênfase aqui nós temos essa vida que lança raízes para baixo e dá frutos por cima. Aqui tem um versículo, também em Salmo, né? Não, perdão, é Isaías 53:2, ele fala que o Senhor é como a raiz de uma terra seca. Né? Não é que ele é a raiz, ele é como a raiz de uma terra seca. Isso quer dizer que a fonte do suprimento do Senhor não eram as coisas visíveis. A fonte do suprimento dele, a nossa, irmão, são as coisas visíveis. O tempo hoje está azul, está quente. Amém, aleluia. Amanhã está chovendo, está frio. Senhor, o que é isso? Então, a nossa atitude, né? As nossas reações são de acordo com as coisas que nós estamos vendo. Mas o Senhor, irmão, não era assim. Ele é como a raiz de uma terra seca. Então nós precisamos estar firmados nele. Para quê? Para que o suprimento que está ali possa entrar e preencher as nossas carências, as nossas necessidades e aquilo que ele tanto deseja, que é estabelecer o seu reino aqui. Eu vou finalizar aqui. Depois, os irmãos, por favor, leiam, né, esse esboço. Ele é muito rico, né, muito completo. A gente pode orar com o nosso vizinho, né, por 30 segundos e os irmãos vão dar a direção. Amém. Na primeira mensagem me tocou muito, no algarismo romano 1, a letra F, todos aqueles subpontos ali, mas que eu tive uma experiência no início do ano. Eu vou ler aqui para vocês. A sensação de vida é o sentimento, a consciência da vida divina em nós. A origem da sensação de vida é a vida divina, a lei da vida, o Espírito Santo, Cristo habitando em nós e Deus operando em nós. A sensação de vida envolve tanto o sentimento de morte como o sentimento de vida e paz. No início do ano, um irmão compartilhando, falando sobre orar e ter o sentimento de todas as questões da nossa vida, casamento, trabalho, estudos.
E essa minha experiência foi em relação ao trabalho. Porque quem conhece a minha família, todo mundo joga basquete. E minha vida inteira foi dedicada ao basquete. E aí meu pai joga basquete até hoje, meus 2 irmãos estão jogando profissionalmente também. E aí eu tava ali naquela situação de, vou seguir profissionalmente ou não. E eu recebi a oportunidade de jogar aqui no Brasil. Aí fui lá para Osasco fazer um teste. Quando eu cheguei lá, eu tava, mega feliz porque eu vou poder jogar. E aí quando eu cheguei no primeiro treino, treinei super bem. E aí daqui a pouco, quando eu saí do treino, me veio aquele sentimento de morte. E eu, caramba, o que é isso? Que eu nunca tinha sentido de maneira tão clara assim. Aí eu fui, orei ao Senhor. No segundo treino, orei, tava me sentindo bem no início. Treinei pior do que o dia anterior. E aquele sentimento de morte veio de novo. E eu orando ao Senhor, Senhor, me mostre o que é, porque eu queria jogar. No meu coração tava, eu quero jogar, mas Senhor, se for a tua vontade que eu não jogue, eu não quero isso pra mim. Aí eu fui, no terceiro treino, minha performance foi decaindo sempre, e aquela vontade de jogar, o sentimento de morte, vindo muito forte. E aí eu cheguei ao ponto de orar, Senhor, seja feita a sua vontade, eu não tô mais sentindo paz de jogar, então, amém. Aí saiu do teste, beleza, eu não tinha passado porque eu tinha rendido menos, né? Aí um cara liga pro meu pai e fala, tem um contrato fechado aqui pro seu filho, a gente só tá dependendo de um patrocinador para poder fechar com ele. Aí eu, beleza, amém, se for da vontade do Senhor vai dar certo, se não for, eu não quero isso aí. E aquelas orações, gente, foi o que me salvou, sabe? É maravilhoso quando a gente está aberto assim. E aquilo, muitas pessoas ficam, mas todo mundo fica e você é o único que não joga basquete na família, mas eu tenho sentimento de paz hoje em dia. Eu não sinto, esse peso. Não, eu tô completamente em paz. Até mesmo os irmãos ficavam meio, como que você se sente em paz se você gosta tanto? Eu falei, cara, o Senhor, eu estou em paz de não estar jogando basquete, é um sentimento de vida, e é algo maravilhoso porque é do Senhor. Amém. Aqui eu fui tocado nessa mensagem, que está mais fresquinha na mente. Agora em Romanos 1 aqui, precisamos aprender com o exemplo do Senhor, vivendo uma vida oculta ao subir no monte sozinho para orar. Aprender com o Senhor, ele é um exemplo para nós. E agora no Romanos 12 fala que o princípio do povo do reino é que eles vivem uma vida oculta, não fazendo seus atos de justiça diante dos homens. E falou outros, ofertar, jejuar, essas coisas, né? E a gente lembra do fariseu que orava na praça com o fim de ser visto por todo mundo que estava orando. Então, irmãos, nós somos um povo do reino, um povo que age secretamente, ocultamente, né? Não fazer as coisas com a finalidade de aparecer ou representar. E aqui ele fala que o efeito de fazer nossos atos de justiça em secreto é que a carne e o ego são aniquilados. Se não for permitido às pessoas na sociedade, até mesmo no cristianismo degradado, demonstrar as suas obras, eles não as farão. O ego ama ser glorificado e a carne ama ser observada. Tem um exemplo na palavra que diz que não saiba a mão direita o que faz a esquerda, né? Nunca, sempre fazer as coisas em secreto. Depois falou da experiência, né? Tem outro ponto aqui que fala, as raízes são a vida oculta, ao passo que as folhas são a vida visível. E o problema com muitos cristãos é que enquanto há muita vida aparente, há pouquíssima vida secreta. Em outras palavras, há falta de uma vida oculta. E aí mostra a experiência, né, do rei Ezequias, que o irmão falou. Não ter raiz é estar sem nenhum tesouro oculto, é estar sem nenhuma vida oculta ou experiências ocultas. É essencial que algumas das nossas experiências permaneçam cobertas. Descobrir tudo é perder tudo. Tudo que Ezequias mostrou, ele perdeu. Então, irmão, nós temos que ter essa experiência sozinho com o Senhor. Na minha experiência, não é fácil fechar a porta. Você pode fechar a porta, dobrar seu joelho e não se concentrar. Porque a enxurrada de pensamentos, de necessidade de oração, disso, daquilo, não é fácil você fixar na oração, concentrar na oração.
E é isso que conta para o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. É uma palavra maravilhosa, irmãos. Salvação para nós. Essa conferência, ela vem para nós crescermos mais, tornar pessoas mais maduras. Aqui diz assim: Deus gosta da ocultação e nós gostamos de aparecer. Deus não deseja manifestações exteriores, mas nós ficamos satisfeitos. Nós ficamos satisfeitos. Nós não ficamos satisfeitos sem elas. Nosso homem natural, ele gosta de promoção, de reconhecimento, e nós gostamos de exibir. O homem natural ele exibe, o natural dele é querer exibir mesmo. E que na letra E diz assim: devemos orar muito, mas não deixar que os outros saibam o quanto oramos. E se oramos todos os dias sem dizer aos outros ou deixar que eles saibam disso, significa que somos saudáveis e que estamos crescendo. Que nós possamos aprender. Eu preciso aprender a me ocultar. Precisamos entrar na palavra do ministério, porque ela vem justamente para nos colocar numa condição reta diante do Senhor, para poder ter uma expressão de Cristo. O reino está dentro de nós. Quem está reinando? Eu ou o Senhor? Então nós precisamos permitir que a sensação de vida possa dirigir e nos governar. E nós possamos ser agraciados com essa conferência para nós termos um viver adequado na presença do Senhor. Orando, vivendo a vida da igreja em comunhão. Irmão, não podemos faltar às reuniões, estar sempre junto com os irmãos. Valorizar a comunhão. É a salvação para nós viver a vida da igreja. E aí essa conferência vem a completar aquilo que nós precisamos. Jesus é o Senhor. Daqui a 5 dias, vai completar 1 ano que a minha avó faleceu. E eu pude experimentar a primeira mensagem que foi dita. A minha avó já estava com 93 anos. E no dia que eu fui visitá-la, a gente ela orou, conversando. E eu pude ver o quanto a minha oração e a da minha família, ela estava sendo egoísta. Né? A partir do momento, Senhor, mantenha a minha avó, que ela continue aqui. Né? Olha o quanto a minha oração estava sendo egoísta. Porque na verdade eu não estava pedindo para o Senhor fazer a vontade dele. Estava pedindo para o Senhor fazer a minha vontade. E a minha vontade era manter uma pessoa sofrendo. Então eu olhei para minha mãe e falei: nós temos que mudar a nossa oração. Nossa oração tem que ser: Senhor, faça a sua vontade. Isso foi numa segunda. E oramos eu e minha mãe. E à noite minha mãe orou também sozinha. E na terça-feira, no dia seguinte, a gente recebeu a notícia de que ela veio a óbito. E a sensação foi de alívio, de paz. E nesse mesmo dia eu tive uma outra experiência com o Senhor. Diante daquela situação, eu falei para os meus parentes: não, deixa que eu vou reconhecer o corpo da minha avó. E chegamos lá na sala. Quem já passou por isso sabe como é que é. E ali o Senhor falou comigo: eu preciso de você vivo para que cumpra o meu propósito, que é edificar. Depois que a gente morre, a gente já não serve mais para... Até ali a gente cumpriu. Depois disso, mais nada. E agora passando para a mensagem 2, em maio, o irmão falou uma frase que eu venho tomando ela para mim. Como está o seu tempo de qualidade com o Senhor? Como está a sua oração, a sua conversa íntima com o Senhor? Falei: geralmente a gente chega com a lista: Senhor, eu preciso disso, Senhor, olha isso, Senhor, e igual o Cláudio falou, depois a gente pede: obrigado, Senhor, mas isso não é o que o Senhor quer. Que a gente possa ter mais tempo íntimo com o Senhor. Amém.
Amém. Eu vou tocar nesse agora no Romano 2. O princípio do povo do reino é que eles vivem uma vida oculta, né? E a gente como o irmão falando, um pouco contraditório do que a gente vê hoje, né? A gente vê, por exemplo, a família real aí, sei lá, eu não sei quem são os reis agora da Inglaterra. Ixi, eu não lembro. É isso. Tudo que eles fazem, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Se eles vão numa padaria, eu acho que eles não vão numa padaria, né? Mas o que eles fazem, todo mundo sabe. E é muito diferente do que é o reino do Senhor, do que os habitantes do reino fazem hoje, né? Do que nós devemos fazer hoje. E aí parece que é um nível mais abaixo do que eles são, mas é exatamente por ser totalmente diferente que a gente está acima, a gente está num nível muito diferente. O reino dos céus, ele é um nível muito diferente, ele é transcendente, né? Então, nós como habitantes, como povo desse reino, nós também temos que ter um viver transcendente, que é, às vezes, nos ocultando ali, indo falar com o Senhor, seja 10, seja 20, seja 30, seja 3 horas. Aí é o tempo que vai ser necessária essa conversa, né? Essa oração com o Senhor. Então, é muito diferente, é muito contraditório do que a gente vê no mundo. Até porque o Senhor, se o mundo está desse lado, o Senhor está desse lado, né? O Senhor, ele é totalmente o contrário do mundo. E quando a gente vê pessoas que se gloriaram, né? A gente tem Nabucodonosor, por exemplo, que o Senhor deu tudo para ele. E ele chegou e falou, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Esse reino aqui que eu estabeleci, não foi ele, foi o Senhor. Então, com isso o Senhor acabou amaldiçoando ele, mas se ele tivesse se mantido oculto ali, eu orei ao Senhor, eu falei com o Senhor, eu me dediquei ao Senhor, e por isso o Senhor me deu tudo isso, o Senhor me deu essas bênçãos. Então, eu por um bom tempo da minha vida eu não tinha um tempo ali com o Senhor de verdade. Às vezes, no máximo ali, Senhor, obrigado por esse alimento. Ou às vezes que eu orava era quando o irmão chegava e falava, hora de 2 em 2, sabe? Era o único momento em que eu falava com o Senhor. E essas orações muitas vezes nem é uma conversa, a gente só fala e não tem o retorno, né? Então, com o tempo, o Senhor foi trabalhando em mim. E hoje eu entendo que é necessário nós chegarmos, fecharmos a porta do nosso quarto, do nosso escritório e conversar com o Senhor. Senhor, isso aqui, e ficar quietinho, que às vezes ele fala ali, né? Amém, irmãos, pelo nosso Deus, que ele é oculto e ele trabalha ali no silêncio ali, sim, a gente vê. Amém. Amém, irmãos. Eu ganhei aqui sobre a sensação de vida. Logo pela manhã, precisamos fazer a nossa escolha, tocar na vida divina, escolher Cristo. Amém. Na primeira mensagem, né, o título é O Reino de Deus, a esfera da vida divina e da espécie divina. O irmão mostrou que lá em Gênesis o Senhor foi criando, né, os animais silvestres, os animais selváticos, os peixes do mar, as aves dos céus, cada um segundo a sua espécie. Mas quando ele criou o homem, ele criou totalmente diferente. Ele criou o homem, a espécie de Deus. E embora, claro, irmãos, né, os irmãos até vão completar isso provavelmente amanhã, mas quando a gente fala de reino, claro, há o aspecto do reinar, há o aspecto do Senhor no trono como rei, mas a mensagem mostrava que esse reino principalmente se refere a uma esfera, né, na qual nós nascemos ali. Se eu quisesse ser um peixe do mar, eu teria que nascer na esfera marinha, né? Teria que nascer no reino marinho. E aí eu teria a vida marinha e eu viveria pela vida marinha, né? E aí seria algo normal. Eu gostaria muito de ter fôlego para nadar, né? Às vezes eu nado 5 minutos e já canso. Eu não sou, tem irmãos que nadam no mar, aí eu queria ser assim, nadar bastante. Eu não tenho a vida marinha para nadar embaixo d'água. Mas o peixe, ele não faz nenhum esforço para respirar embaixo d'água. Por quê? Porque a vida dele é a vida marinha.
Então, quando o irmão nos falou aqui da sensação, viver pela sensação de vida, é isso, irmãos. Não é se esforçar para fazer alguma coisa, né? Não é lutar, não. Se nós vivermos pela vida de Deus, né? E como a mensagem 2 nos mostrou, vivendo dessa maneira oculta no Pai, vivendo a vida do Pai, né? Recebendo essa raiz, essa vida por essa raiz, né? Mantendo essa comunhão, espontaneamente essa vida será vivida em nós. Claro, como o Márcio falou, vamos falhar muitas vezes, mas não desanimemos. Não olhemos para o acusador. Vamos voltar, nos arrepender e aprender a viver por essa vida. E espontaneamente vamos viver a vida divina. Aleluia! Amém. Bom, tem um ponto que eu gostei muito, que é quando fala que o Senhor, Ele trabalha em segredo. E eu acho que o meu maior testemunho disso é o meu irmãozinho, o Diego, porque, assim, ele, pra mim, na minha vida, foi uma pessoa que, assim, é uma criança incrível e que o Senhor parece que preparou cada detalhe dele de acordo com o que eu pedia nas minhas orações, porque eu orei muito por ele. Eu consagrei, podemos dizer, o meu irmão ao Senhor, porque eu pedi ele, eu falei, Senhor, eu quero muito o irmão, eu vou cuidar dele, eu vou amar ele, e, tipo, por mais que às vezes a gente brigue, assim, às vezes eu fico chateada com ele, mas é normal, e o Senhor, ele demorou muito para conceder ele, porque eu comecei a orar por ele, eu tinha 6 para 7 anos, e o Diego chegou quando eu tinha lá para 10 anos, então eu orei 3 anos seguidos por ele, e eu ficava assim, Senhor, cadê? Você atende aos pedidos das pessoas, mas não atende um único pedido meu, um pedido simples. Então, quando ele chegou, assim, quando minha mãe falou, você vai ter o irmão que você tanto queria, eu, tipo, chorei muito, mas chorei de alegria, porque foi um trabalho do Senhor para mim, que para mim não tem como eu falar para o Senhor que ele trabalhou em outras coisas, porque esse foi o maior trabalho dele na minha vida, e que provavelmente não, né? Obviamente eu vou levar para minha vida inteira. Amém. Amém, irmãos. Amém por mais uma conferência, né? Mais uma vez o Senhor, Ele vem falando conosco. E esse tema, né, viver na realidade do reino de Deus, é muito interessante, porque meu esposo, ele vive falando assim, a gente precisa reinar hoje. Amor, a gente tem que reinar hoje. Se a gente quer reinar quando o Senhor voltar, a gente precisa estar reinando hoje. Porque não faz sentido eu querer reinar com o Senhor quando Ele volta, sendo que eu vivo uma vida completamente alheia ao reino. Então o reino, ele precisa ser real pra gente hoje, né? Em cada aspecto da nossa vida. E para isso eu preciso me abrir para o Senhor. Preciso de fato, como o irmão entrou aqui, né, ter momentos pessoais com o Senhor. Preciso conhecer esse Deus, porque eu vou passar o resto da vida com Ele. Então, de fato, eu preciso conhecê-lo mais. E fazendo um link também, né, a gente tem um grupo lá na minha localidade com algumas mães, né, e algumas crianças. E a gente lê um capítulo da Bíblia. E para se encorajar, a gente coloca o checklist lá, tipo, de quem já leu. E aí eu vivo caindo do cavalo, como diz um jovem desse grupo, porque eu me atraso, me enrolo. E é muito engraçado como que o Senhor, ele usa qualquer um. Ele usa uma criança, ele usa qualquer oportunidade para nos lembrar de nos voltar para Ele. E aquele checklist, ele me constrange. Quando eu vejo uma criança colocando aquilo, me constrange. Se é um dia que eu comecei no automático e não fui até o Senhor, quando eu vejo aquilo ali, eu posso parar o que eu estou fazendo e me voltar ao Senhor. Então, que a gente possa estar sensíveis a tudo que o Senhor tem usado para nos lembrar, para de fato a gente ter o nosso momento com Ele, para a gente entregar nossa vida para Ele todos os dias. Amém. Aqui no livro de João, capítulo 3,
o irmão até leu aqui na frente, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu creio que todos nós aqui nesta noite, que já foi regenerado, já entrou no reino de Deus. Amém? Amém. Se alguém ainda não foi, procura ser rápido. Mas a palavra diz que viver a vida do reino é um pouquinho diferente. Nós já estamos no reino, mas viver na vida do reino requer um pouquinho a mais. Né? A nota de rodapé desse versículo diz aqui, ó, o reino de Deus é o domínio de Deus. É uma esfera divina na qual podemos entrar. Uma esfera que requer a vida divina. Somente a vida divina pode tornar real este viver. Aí eu vou usar nesse momento um exemplo que o irmão Ron Cangas deu. Foi aqui numa conferência que teve na Igreja em Serra, uns 4, 5 anos atrás. Ele diz o seguinte, ele falou o seguinte: muitas pessoas querem ir para os Estados Unidos trabalhar e viver. Aí ele deu o exemplo do brasileiro. Muitos brasileiros querem ir para lá, mas querem ir levar feijão, quer levar arroz. Você está entendendo, irmãos? Ele quer viver no país do outro com as suas vontades. Cria até uma comunidade brasileira no país do outro. Irmão, pode estar acontecendo na vida da igreja. Não, é até engraçado, né? Você viver nos Estados Unidos, vem para cá e leva um saco de feijão, um saco de arroz. Não, eu quero viver da minha maneira, comer o que eu quero. Mas viver no país dos outros. Mas pode acontecer na vida da igreja. Nós estamos no reino de Deus, no reino do céu, que é a vida da igreja, vivendo na minha maneira, não na vida divina. Então que possamos ganhar diante dessa mensagem, que não é uma mensagem nova, nós já ouvimos isso, mas que seja na luz do Senhor. Amém. Bom, irmão, a questão é que para nós não é novidade o que os irmãos falaram aqui, né? Sempre ouvimos falar na questão do reino. Aliás, diz passagem que para nós temos que entender que como eu estou vivendo hoje, irmão, pode ter certeza que eu vou passar na era do reino. As bodas do Cordeiro, reinar com o Senhor. Eu estou vivendo hoje nessa terra uma vida vencedora ou uma vida derrotada? Foi lançado para mim uma oportunidade para cada um de nós. Então nós somos chamados para a vida da igreja, irmãos, foi para viver a vida do reino. E como eu falou de fato, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é a constituição do reino dos céus. Precisamos viver, e ali tem as boas, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de coração. Muitas vezes nós somos muito orgulhosos, né? Aqui, na letra C da segunda mensagem, eu me toquei nesse ponto, que o irmão fala o seguinte: irmãos, o efeito de fazer nossos atos de justiça em secreto é que a carne e o ego são aniquilados. Se não for permitido às pessoas na sociedade e até mesmo no cristianismo degradado demonstrar suas boas obras, elas não as farão. Mas está falando aqui da sociedade e o cristianismo, mas isso pode acontecer também conosco, irmãos. Se não for para me aparecer, eu não faço. Não, irmão, não deve ser assim. Eu preciso ter uma vida oculta com Deus. Eu preciso ter minha experiência com o Senhor. Irmão, se eu não tiver a minha experiência com o Senhor, pode ter certeza, eu vou ter uma vida derrotada. Aí fala aqui, o ego ama ser glorificado. E a carne ama ser observada. Então, o que o Senhor pode nos dar, irmão, sabedoria de fato. Como o jovem falou, né? Senhor, abençoa meu alimento, simplesmente isso. Irmão, isso faz parte da nosso viver. Mas não é tudo. Nós precisamos realmente nos aprofundar mais no Senhor. E tem muitas coisas que os irmãos não sabem. Só eu e o Senhor sabem da minha vida que eu passo. Né?
Então, eu penso que cada um tem o seu problema, mas pode ter certeza que o Senhor, Ele tem a solução. Amém? Ele é o nosso remédio. Aleluia. Amém. Mensagens maravilhosas, né? Amanhã às 9h.